A nação de Israel começa com uma família. Deus chama Abraão. Então nós vemos aqui, Terá é pai de Abraão, de Naor, pai de Arã e pai de Sara. Está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 11 e versículo 27. Aqui começa a formação da nação de Israel. É a família, né? A raiz. Como podemos observar aqui na história, né? História bíblica da formação da nação Israel, nós vemos Arã, que ele é irmão de Abraão. Arã é pai de Ló e Milca. Então, Milca é sobrinha de Abraão e de Naor, né? E de Sara, como está registrado no livro de Gênesis 11, 27 e 29. A história bíblica sobre a formação da nação Israel é muito bonita. É gostoso de ver como Deus fez acontecer através de Abraão. Como nós acabamos de falar, que Arã é pai de Ló e Milca, né? Milca é sobrinha de Abraão, Naor e Sara. E nós vemos aqui no livro de Gênesis 11 e 29, que Naor, ele casa com Milca. Ele casa com a sua própria sobrinha, né? Porque Milca é filha de Arã, que Arã é irmão de Naor. Naor é tio de Milca, mas os dois se casam. E nós vemos também Abraão, ele casa com Sara. Abraão, que tem o pai Terá, né? Que é também o pai de Sara. Então Abraão é irmão de Sara. Mas os dois casam-se. Mas no livro de Gênesis 20 e 12, fala que eles são filha do mesmo pai, né, que é o Terá, mas com mães, né, diferentes. Então a mãe de Abraão é uma outra e de Sara não é a mesma, né? Conforme diz no livro de Gênesis 20 e 12. São meio irmão, Abraão e Sara. Os dois se casam. E aqui continua a história para a formação da nação de Israel. E continuando com a formação de Israel, é a promessa que Deus fez a Abraão. Abraão casado com Sara, os dois, né, Abraão e Sara, são pais de Isaac, que está registrado no livro de Gênesis 21 e 2. Agora nós vemos aqui também, no livro de Gênesis 22, 20 e 21, Naor, que é irmão de Abraão, é casado com Milca, que é sobrinha de Abraão e sobrinha também de Naor, porque Milca é filha de Arã e Milca é irmã de Ló. Tudo família, né? Então, eles casando, têm os filhos, né? São pais de Betuel. É muito bonita a história, a formação, tudo em família. Lá na frente nós vamos ver o papel importantíssimo de Betuel, né? E Betuel está em Gênesis 24, do verso 24 e 29 que eu digo, né? Betuel é pai de Rebeca, que é conhecidíssimo entre os evangélicos, né? E Labão. Então, Betuel são os pais. É pai, né? Que eu digo, Betuel é o pai, que não fala o nome da mãe aqui, né? Betuel é o pai de Rebeca e Labão. Está entendendo como que está aqui a família? Então, Isaac, que está registrado no livro de Gênesis 24, verso 67, né? Isaac casa com Rebeca. Olha que interessante. Isaac é filho de Abraão com Sara. Casa com Rebeca, que Rebeca é filha de Betuel, que Betuel é filho de Naor, irmão de Abraão, e Milca, que é sobrinha de Abraão e sobrinha de Naor. Os dois casando tem então Betuel, que Betuel vem a ser pai de Rebeca, e Labão, que Isaac casa com Rebeca. É fácil de entender dentro da Bíblia, história muito bonita. E Labão, que está registrado no livro de Gênesis 29 e 16, Labão é pai de Leia e Raquel. Labão, que é irmão de Rebeca, que Rebeca é esposa de Isaac. Nós vemos então Isaac e Rebeca, que está registrado no livro de Gênesis 25, aliás, Gênesis 25, do verso 24 a 26. Isaac e Rebeca são os pais de Jacó e Esaú. Muito bonita a história. Está vendo que está tudo em família, Deus trabalhando para formar a nação de Israel. Continuando aqui, então, na formação
da nação de Israel, né? Bíblica, do Antigo Testamento, no livro de Gênesis 29, no verso 21 a 24, nós vemos Jacó, ele casa com Leia. Interessante, ó, Jacó é filho de Isaac com Rebeca. E Rebeca é irmão do pai de Leia, que é Labão. Então Rebeca é tia de Leia. E Leia é prima de Jacó. De dois se casam, tudo em família. E quando ele casa, Labão deu a Jacó, deu a Leia, a sua serva, a Zilpa. Né? E nós vemos no livro de Gênesis 29, do verso 32 a 35. Jacó e Leia são pais de Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Aí, ainda Jacó, ele tem filhos com Zilpa, que é serva de Leia. Está registrado no livro de Gênesis 30, no verso 9 ao 13, né? Jacó e Zilpa são pais de Gade e Aser. Esses nomes aqui, esses filhos, que vão fazer parte das 12 tribos de Israel. E a história do Israel bíblico do Antigo Testamento é muito linda, né? E ela continua. E Jacó agora, ele casa também com Raquel. Raquel que é irmã de Leia, né? E que está registrado aqui no livro de Gênesis 29, do verso 28 e 29. Jacó casa com Raquel, e quando casando aqui, o pai de Raquel, Labão dá também a Bila, serva de Raquel, junto, nesse casamento de Jacó com Raquel. Nós vemos aqui no livro de Gênesis 30, né, capítulo 30, do verso 3 ao 8. Jacó e Bila são pais de Dan e Naphtali. E nós vemos agora no livro de Gênesis, no capítulo 30, verso 22 ao 24, e também em Gênesis, capítulo 30, do verso 16 a 18, nós vemos Jacó e Raquel. Agora Raquel, são pais de José. Esse José aqui é o José que todos conhecem, né? José do Egito, né? Então, Jacó e Raquel são os pais de José e de Benjamim. É a formação formação da nação, né? De Israel bíblico, né? Do Antigo Testamento. Muito bonita a história. E todos esses filhos, né? Que teve Jacó com Leia, que nós falamos, com Zilpa, né? Que é a serva de Leia, os filhos que tiveram com ela, fazem parte das 12 tribos de Israel, como também Jacó teve filho com Bila, serva de Raquel, e Jacó e Raquel também, esses filhos que fazem parte das 12 tribos de Israel, que são 12 filhos. Aqui nós podemos ver que está registrado no livro de Gênesis 35, do verso 23 ao 26. E Gênesis 49, do verso 1 ao 27, que está falando das tribos, né, de Judá, as 12 tribos de Judá. São todos filhos que veio desde Abraão, essa família toda, né? Então nós vemos aqui os filhos, né, de Jacó com Leia, né? Que é Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. E vemos também os filhos de Jacó com Raquel, né? Que é José e Benjamim. E filhos de Jacó com Bila, né? Bila, que é a serva de Raquel, né? É Naphtali. E filhos de Jacó com Zilpa, né? Que Zilpa é a serva de Leia, né? Que foi Gade e Aser, né? E teve também uma filha, Diná, né? E tem uma história também, um acontecimento que teve lá. Então isso aqui faz parte, né? Esses nomes das 12 tribos de Israel.